mundo lá fora, adrenalina, let's bora agora, sem parada, sem demora, as portas viajam, let's bora agora. Let's bora, galera, também. Antigamente, a gente curtia o meu radinho, hoje vai ter que ir pro Céu para o Let's Bora. Eu quero chamar aqui, gente, o Shakespeare, o bardo ibotiranense, Jarbaesse, vem aqui, Let's Bora, Jarbaesse! Pra mim, né? Ele pra mim é o Shakespeare ibotiranense, ele é o bardo. Jarba, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que o pessoal vai estar acompanhando a gente, mas bom dia, né? Olá, bom dia, Dimas, tudo bem? É um prazer estar aqui sempre na TV Ibotirama e aqui nesse espaço cultural importante que para Ibotirama é de muita relevância, precisamos preservar essa cultura e aqui é um espaço de preservação cultural. Isso é importante. Jarbaesse, eu já sei que antes de entrar no assunto, no tema principal aqui, você já viajou bastante, né, meu? Já viajei bastante. Na verdade, comecei viajando muito pelo Brasil, né? Porque o Brasil é imenso, né? Você sabe que no Brasil, só a Bahia aí praticamente maior que a França. Então, se você pegar uma moto final de semana, e é verdade isso? É verdade, isso aí, rodei muito no Brasil de moto, em Minas Gerais, São Paulo, Recife, Sergipe, Alagoas, entendeu? Rodei muito o Brasil, de moto também e de carro também bastante. Conheço o Brasil quase todo, no norte do Brasil, a Amazônia, entendeu? Belém e tudo mais. E como é que era, Jarba, essa cultura, né? Você levava, não sei se você levava sempre, né, a cultura, assim, né, sua arte, né? Sim, claro, Dimas, assim, cada viagem que você faz, você acaba levando a cultura sua, entendendo um pouco a cultura de lá. Então, se conheci pessoas, por exemplo, de Santarém, conheci um cara que é Zeca, muito importante, assim, que ele fazia a música dele, bem diferente. Eu toquei muita coisa com ele, troquei figurinhas, como a gente fala no popular, né? Mostrei um pouco de como a gente constrói a nossa musicalidade aqui na beira do São Francisco e um pouco como ele constrói essa musicalidade lá na beira do Rio Amazonas. Então, assim, em cada lugar que você vai, você encontra pessoas. Em São Paulo, eu tenho um cineasta com quem eu dialogo muito, que é o Marco Mateus, né? Que ele tem 3 longas internacionais já, então tem uma experiência rodando na África, rodando na Europa, rodando nos Estados Unidos. Então, assim, quando você vai para os lugares, você não vai só levando um pouco da sua cultura, você traz um pouco de lá e você deixa um pouco lá. Acho que é importante isso mesmo. Ok. Agora vamos lá, pá, gente. Final de semana, segunda-feira passada, estreou, eu fico feliz, né? Eu vejo o trabalho de Java, já dei. A primeira vez que eu vi o Java foi no Paulo, do Colégio Celestista, né? Eu lembro como hoje eu tenho uma admiração muito grande, acho que todo mundo tem, né? Eu tenho uma admiração muito grande. Mas segunda-feira estreou aí uma série na TV Brasil, TVE, e o roteirista sabe quem é? Jarbaesse. Jarbaesse, como foi essa experiência? Fala um pouquinho aí desse roteiro que você... Assim, Dimas, mais uma série, né, na televisão brasileira. Eu estou com 5 séries, né? Tenho essa honra de dizer assim, você não vai encontrar alguém no interior da Bahia com 5 séries na TV, né? Isso é uma coisa muito difícil. Assim, é uma estrutura para você entrar nela muito difícil, porque você tem que fazer parcerias, tem que encontrar os parceiros corretos. E eu consegui encontrar e, assim, fizemos algumas séries juntos. Eu, Anderson Soares, Léo Silva. Eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo com interior e capital, né? Então, acho que eu fui muito feliz na capital de encontrar pessoas também que eu pudesse mostrar um pouco da cultura minha de Ibotirama, um pouco do meu olhar para o mundo a partir da minha vivência em Ibotirama. Então, essa série é uma série infantil, né? Chamada Portão Mágico, em que as crianças ali representam a diversidade cultural. Tem um indígena, tem uma menina da capital negra, e tem um menino do norte, tem o do Nordeste também, tem o Zeca. Então, assim, a gente fez questão de trabalhar muito, muito essa diversidade cultural, exatamente para mostrar aquilo que eu estava falando nesse instante, que é mostrar qual o olhar que alguém do Norte tem para tudo isso, e como a criança do Norte é impactada por essas coisas. Então, é uma série muito importante do ponto de vista da diversidade cultural. O que foi que influenciou Jarbas a criar o Portão Mágico? A criação de tudo que eu crio tem várias razões, né? E, em primeiro lugar, que nós ali,
na época, estávamos lutando ali pela TV Querimurê, ali era Anderson Soares, Aline, Léo, eu e mais outras pessoas ali na Filhos do Mundo. E aí tivemos um pouco essa ideia de vamos fazer uma série infantil aqui, vamos dialogar sobre isso aqui. E aí sentei com o Léo, sentei com o Anderson e fomos pensando os personagens, né? Primeiro pensamos, vamos representar um pouco a sociedade brasileira a partir das crianças, essa diversidade cultural. E aí fomos compondo esses espaços. Então, assim, e aí, é como eu digo, não é bem a inspiração, é a criatividade. E a criatividade, Dimas, ela está intrinsecamente ligada ao conhecimento de mundo, às suas viagens, está entendendo? Quando você cria alguma coisa hoje, não tem como não ter, dentro desse aspecto da sua criatividade, as suas viagens a Londres, a Holanda, etc, etc. Porque as viagens ficam em nós e elas acabam passando para tudo que nós vamos fazer. E na arte não tem como você não imprimir essa visão de mundo e essas estradas que você acabou, né, trilhando aí. Como foi o processo de levar a tua ideia do papel até a televisão, já? Assim? Pronto. A ideia básica, certo? Sempre é você pensar em criar histórias. Então, você está sozinho, cria histórias. Está com um grupo, cria história. Então, assim, eu sou um contador de história, certo, Dimas? Então, assim, fui para encontrar novos amigos que queiram também contar histórias. E aí, como professor de roteiro, por muitos anos dando aula de roteiro na capital também. E aí, conhecendo pessoas, conhecendo produtoras, né, de cinema. E aí, nesse contar histórias, você encontra pessoas que queiram contar a história que você quer contar. E aí a gente tem uma produtora e outras produtoras parceiras também, que resolvem colocar nos editais e buscar aprovar isso, porque uma série de animação 3D é uma série cara. É uma série cara, é uma série que não fica por menos de 2 milhões aí. Então, assim, por quê? Porque a animação ela é cara. Então a gente constrói histórias para que sejam contadas. Para ser contado, você tem que tentar fazer com que essa história seja atraente para o público, importante para o público, mas ao mesmo tempo que seja executável, ou seja, que tenha condições de executar. Além desse, você já falou, né? Além desse, você tem um outro texto também, né? Que você participou, você ganhou um festival da língua, Sim, sim. língua portuguesa, né? Na CPLP, né? Exatamente. Aí, isso é de uma longa-metragem, assim. Juntamos aí, o Anderson conheceu pessoas ali de Guiné-Bissau e a proposta era a gente fazer um roteiro de longa-metragem. E nesse roteiro de longa-metragem construímos a partir da ideia de Guiné-Bissau um roteiro chamado Coração Guiné, que conta um pouco a história de Guiné-Bissau a partir de uma protagonista mulher chamada Nidane, que foge para não se casar naquele casamento obrigado. Então, é uma história bastante impactante e só tinha um prêmio, ali só tinha um vencedor de todos os países que falam em português, de todos os países. E tive a felicidade desse roteiro Guiné-Bissau ser premiado, né, como o primeiro lugar, o único lugar, na verdade, não tinha segundo lugar. Então, assim, é um prêmio também que é importante, que eu sei que eu sei hoje que é um prêmio que nenhum outro roteirista do interior tem esse prêmio, porque é um prêmio muito difícil importante, de verdade. conquistar. Eu cheguei a participar de um filme, né, A Maçã, né? Um roteiro também seu, né? Sim. Também o Anderson também estava aqui, também eu conheci o Anderson, né? Um abraço para o Anderson. Como é que foi o filme, assim, a criação do filme Maçã, o roteiro, né? Sim, o filme Maçãs ele foi criado a partir de uma demanda. Nós assistimos a um filme da Argentina chamado Relatos Selvagens. Relatos Selvagens, né? Que ele é uma junção de curtas com a mesma temática, que tinha algo em comum. Tipo assim, no Relato Selvagem, o que tem de comum seria o homem, o ser humano, no seu limite. Se levar Dimas ao limite, o que ele é capaz de fazer? Destruir isso aqui, derrubar isso aqui. Então, assim, em cada personagem era levado ao limite e fazer alguma coisa. Então, uns colegas lá chamaram para fazer várias histórias com a temática de amor homoafetivo, de alguma forma. E eu criei Maçãs a partir disso, que é uma história bastante diferente,
no sentido de todas as histórias que eles criaram lá, porque eu queria história de amor dentro do aspecto rural, né? Que nós rodamos ali no bairro São João, né? Que naquela época era um bairro rural ainda, que passava carrocinha com burro ali, muito aspecto rural. Hoje eu estive lá, realmente está bem urbano, tá toda calçada, não poderíamos fazer aquele filme lá. Então, nesse filme, eu trouxe para cá uma equipe para trabalhar, tivemos alguns apoios aqui, poucos, digamos, por sinal, poucos apoios, mas tivemos. E especificamente tivemos o apoio do Atlanta ali, né, na hospedagem ali. Tivemos o apoio de Terence e Lessa, pessoalmente com combustível para a galera ali, e o almoço, que nós almoçamos ali no mercado. E tivemos o apoio da prefeitura com um carro pequeno, cedendo esse carro pequeno, para a locomoção assim, da equipe. Então, mas foi muito, apesar de ter pouco apoio, esse apoio já é fundamental. Acho que a gente precisa desse apoio para fazer coisas aqui. Eu tenho projetos aqui de cinema muito forte, de cinema aqui. Tenho dialogado até, inclusive, com o prefeito Laércio sobre isso, para esperar um pouco se ele consegue ter essa visão. Porque, assim, às vezes o cara se torna prefeito da cidade e tem muitas visões de praças, de estrutura, né, dentro da cidade, que são importantes, de educação, de saúde, né? Sim. Mas, às vezes, não tem a visão cultural. Por exemplo, se ele entende o que é o cinema, e o que o cinema é uma indústria, e uma indústria ligada ao turismo. Então, fazer cinema em Ibotirama é trazer o turismo para Ibotirama também. Então, esse projeto é um projeto que eu estou dialogando ainda com a Laércio, para ver se vamos ter algum apoio aqui. Porque se não tivermos o apoio aqui, não tem outro jeito a não ser levar o projeto para outra cidade, para outro lugar. Que, infelizmente, eu não gostaria de levar por uma questão muito óbvia, né? Que é a minha relação com a minha cidade. A gente, como eu falei para você, né? Eu morei na Inglaterra lá, de fora não tem espaço, né? Eu consegui os trabalhos lá, então assim, bem, tem que ser isso, né? O santo de casa tem que fazer milagre, né? Jarbas, vamos voltar aqui. Isso aí é importante, eu queria te interromper para falar isso, Sim. né? Por exemplo, quando na Inglaterra você só conseguirá um papel no filme, né? Como você trabalhou em filmes lá também, só conseguirá um papel no filme se não tiver ninguém da Inglaterra que queira aquele papel. Já aqui é o contrário. Nós, do lugar, só conseguiremos o espaço se não tiver ninguém de fora que queira. Então, é o inverso, quando na verdade devia ser. A Inglaterra está correta. Primeiro, eu sempre lutei pelos artistas de Ibotirama. Sempre lutei e continuarei lutando. Independente de eu gostar do artista ou não gostar do artista. Foi artista de Ibotirama, vai ter meu apoio, porque eu acho que isso é fundamental para você consolidar uma cultura certa local. Como eu falei para você, né? Eu tinha fui selecionado para o filme Preço da Pérsia, né? Sim. E também o Fúria de Titãs. Aí assim, eu ia pegar, era 120 dias de gravação. Poxa, é uma grana boa. Só que o cara falou na produção, olha, se aparecer alguém no país, infelizmente a gente... Poxa, aí foi um mês, 2 meses, aí ficou 1 mês, 20 dias, aí não vai aparecer ninguém. 25 dias, quando faltou um dia, apareceu um cara. Aí os caras me ligam, Dimas, tem um cara aí. Tem um cara aí, que sabe como é que funciona. Eu fiquei triste, mas eles depois me encaixaram, né, pra mim fazer... Porque assim, eu queria aprender um pouco de cinema, eles me encaixaram lá, eu fui fazer uns figuração, né, fui fazer um standinho lá do cara, e foi bom, foi uma semana, mas assim, 220 dias ia ser bacana, mas isso eu concordo com ele. Claro, mas essa experiência sua lá foi muito importante. Quando gravamos aqui o Maçã, você foi muito elogiado por toda a equipe, pela sua forma de se portar diante da câmera, pela sua forma de se posicionar dentro do set. Então, isso eu sei que você trouxe de lá, das suas experiências, das suas vivências. Então, por isso que é importante ter essa experiência. E aqui em Ibotirama, nós precisamos oportunizar as pessoas, a juventude que está vindo aí, participar de filmes como ator, como diretor, como fotógrafo, etc, etc. Tudo tem ali, né? A magia do cinema, né? Voltando pro Portão Mágico, né? O Portão Mágico, você chegou a assistir já? Eu não assisti. Mas o coração tá ali. Não assisti porque questão de tempo mesmo, está passando no horário que eu estou trabalhando, eu não assisti, mas depois eu vou assistir. E a reação do público que já assistiu? Você recebeu muito feedback, sim, né? Sim, olha, na verdade é o seguinte,
toda obra, Dimas, ela é pensada numa faixa etária. Sim. Então, assim, a obra Portomático para crianças nas séries iniciais ali. Sim. E essas crianças vão aprender coisas com a série. A série ela é didática. Você aprende a formar laços, pontes, relações de amizade, a resolver conflitos, tá entendendo? A entender o outro. Então, assim, é uma série fantasiosa em que eles descobrem um portão e descobrem uma frase que abre esse portão. E ao entrar nesse portão, eles chegam nesse mundo mágico e misterioso, mas ao mesmo tempo que traz novidades e desafios que essas crianças precisam enfrentar. Que são desafios também que as crianças precisam enfrentar no mundo real. Como acontece com bullying na escola, como acontece com a dificuldade de resolver um problema, como acontece de saber ganhar e saber perder. Será que eu tenho que ser o primeiro do festival sempre? Será que eu tenho que ser o primeiro da corrida sempre? Será que eu tenho... Então, saber ganhar, saber perder, saber ficar em segundo lugar, ficar em terceiro. Então, desafios que a criança vai ter na vida, isso acontece dentro da série. E essas crianças assistindo acabam aprendendo com isso. Então, eu acho que o importante dessa série, para além da magia, né, do encantamento de que as crianças vão estar ali gostando de assistir, é um aprendizado que ela tem inconscientemente. Não é dizer assim, aula sobre isso. Não é uma aula sobre como conduzir a relação, como resolver um conflito. É que, assistindo aquilo, ela entende como resolver sem precisar estar dando aula para ela. Mas é didático. A gente tem aqui, gente, alguns livros. Jarbas, Beiral Sagrado. Eu já li, muito bacana o livro, né? De Jarbas. Relembro um pouquinho da beira do rio, né? Esse livro foi lançado quando, Jarbas? Acho que esse livro foi lançado no ano passado, né? Foi 2024. Muito bacana. Não, foi 2024. Muito passado. Bacana, né? Eu peguei um. Temos aqui também, que ele também teve participação, né? O grande Aliomar Pereira, né? O livro... Não, o livro de Lió, eu fiz toda a correção do livro, foi eu que fiz, né? E também dei o título para o livro, que ele tinha outro título lá, e eu disse, vamos... Aí eu propus alguns títulos, ele escolheu esse aqui. Histórias de Teatro e Pôr do Sol. Aqui, gente, ó. A gente tem aqui, né, viu? Aí na biblioteca aqui da TV Botirama, né? A gente empresta o pessoal ler. E aqui também. Porque assim, o título do livro de Lió estava um título assim como O Teatro de Botirama. E eu achei que o livro não era só isso. O livro era para além disso, era o teatro em qualquer lugar do mundo, entender como esse jovem, digamos assim, veio de São Paulo, trazendo essa bagagem cultural, e implementa um teatro numa cidadezinha pequena, que não tinha luz elétrica nem água encanada. Então, é uma história de teatro muito forte. Não é só o teatro de Botirama. Por isso que eu falei, olha, precisamos pensar vários títulos. Não, se propõe, escrevi alguns lá, algumas propostas. Ele gostou dessa aí e amarrou nisso. E eu corrigi esse livro. Jarbas, considerações finais. Hoje é o Dia Mundial da Poesia, né? Sim, sim. É improvisado aqui, você vai ver uma poesia pra gente aí, Jarbas. E as considerações finais, eu agradeço desde já a sua participação sempre, né? De agora, mais de 500 tem parceria, a gente está sempre fazendo entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar colaborando com a gente da TV Botirama. Muito antes de ser TV Botirama, você já fazia isso, né? A gente está sempre aqui postos. Fico feliz de ver seus trabalhos no mundo afora, né? Você já esteve em Portugal, outros países, na Itália. Daqui a pouco vai ter o italiano aqui com a gente aqui, né? E a gente fica feliz. Considerações finais de uma poesia aí, que hoje é o Dia Mundial da Poesia. Obrigado a todos já que acompanham a TV Botirama. Alô, Indiaxé, lá em Milano, buongiorno, né? Alô, meu amigo João Moraes, em Albufeira, Portugal, Exxon Mendes, né? João Batista aqui em BH, João Basílio em São Paulo, Daci também em São Paulo, Leli Alves lá em Rio de Janeiro, né? E a todos que acompanham a TV Botirama, né? Obrigado pelo carinho de vocês, em Portugal, Holanda. Alô, Tony Hoffman, aquele abraço, professor Joilson. E vamos com Jabaeste. Hoje é o Dia Internacional da Poesia. É isso, as viagens trazem isso. A poesia é um pouco uma viagem também, né? Poética. Então, assim, eu tive lugares ali como na Europa, como em Portugal, na Espanha, ali na Galícia, onde nasceu a língua portuguesa. Certo? Fiz muitos contatos ali no sentido, com poetas ali também da Galícia. Tive na Itália também? Tive na Itália também, tive lá também, tive no catalão também, ali dentro da Espanha também. Porque a Espanha são reinos assim, um pouco divididos, que até hoje tem
esse processo. Eu tive lá também na Inglaterra, né, que você me indicou para eu ir também, né? Que nós Eu faço roteiro de viagem. Dimas indicou para eu ir. Então, assim, essas viagens, a viagem é muito importante para a consolidação desse ser humano e trazer dessa viagem outras bagagens para poder disseminar. Isso é importante. Eu vou ler aqui uma das poesias que eu tive a felicidade de vencer, né? Eu saí como vencedor do Festival de Poesia. Vai ser outros 500 aí. Fazer, né? Aí eu vou ler aqui, é uma poesia longa, mas vou ler só um trecho, né? Pelo menos. Né? Chama A Lenda da Cidade Rio. Eram 2 vezes a cidade, nem eu mesmo me lembrava. Foi do tempo que nem sei. Foram memórias rasgadas nas páginas que eu jurei. Na matula, quase nada. Na Gilbeira, redenção. No terço, uma fé quebrada. Na cruz, nem peço perdão. Vim na força abnegada, vivendo de água e pão, repousando nas estradas, mudando minha afeição, pois o tempo, minha morada, não vive de adulação. Mas do esquecido eu trago um travo de sentimento, da curva onde uiva o vento, sopro de vozes profundas, ecos, prantos e lamentos, na água onde o desejo afunda. Da roça presa ao riacho, do coito d'água na fenda, a luz só doou um facho, o sol que a noite desvenda. Pelo canto de um cartacho, assobiou uma lenda, que em seu pacto recomenda, ninguém poderá contar. E um caboclo adulterado rouba o tempo abarrancado, querendo se apoderar. Por isso meu peito se aperta, quando o forasteiro lança uma pergunta, uma seta, que o meu coração alcança, depois de não ter resposta, sadicamente decreta que aqui pode nascer tudo, brotar um rio de veludo, mas não nasce um poeta. Eu, no vácuo da promessa, no meu olhar pela fresta, remoí e ruminei minha resposta discreta. Ó Deus, a força eu não tenho não. Nossa Senhora nos guia, vai conceder o perdão. Como ninguém mais desvenda e ele não consegue, não conhece a lenda, talvez nunca compreenda que um pedaço do rio em cidade se tornou. Embora em sua solidez de vez em quando apareça traços de calamidade, só de lembrar me arrepio que o bojo dessa cidade são gotas daquele rio. Tem muito mais, eu não vou ler, que é muito longa, né? É isso. Obrigado, Dimas. Muito obrigado, mestre Jabas, nosso bardo, nosso Shakespeare Botiramense. Obrigado, volte sempre. Obrigado. Obrigado pelo carinho que você tem por mim, pela TV Botirama. Eu agradeço de coração. Né? Certo. Vida longa para esse espaço aqui. Esse espaço precisa ser reformado, renomado. Vamos esperar que apareçam projetos aí para reformar esse espaço. Esse espaço aqui, para além de ser um espaço em que Dimas leva para frente, ele é um espaço de Botirama, um espaço da cultura de Botirama. É um espaço onde tem coisas aqui nesse espaço que nenhum outro lugar de Botirama tem. A história viva de Botirama está aqui nesse espaço também. É importante isso. Eu que agradeço. Obrigado, Dimas, por manter esse espaço. Valeu, Jabaés, filho de mestre. Agora, gente, sai daí não, a gente vai voltar já com o mais Botiramense italiano, que está representando em Botirama, no Jiu-Jitsu. Jaba, muito obrigado. E vamos, né? Let's bora, meus amigos. Vamos nessa TV Botirama, o canal da cultura de Botirama. Bom dia. Oi.